Vox Fabapar. A cada episódio, uma voz que inspira, edifica e fortalece sua fé. Pastor Augusto me ligou e disse assim: eu queria que você falasse na aula magna e falasse sobre a relevância do ministério nos dias atuais. E eu comecei a orar e pedir: Deus, me mostra o que falar. Tem tanta coisa sobre relevância que a gente pode falar. A minha tese do PhD foi sobre a relevância da igreja, não é? E então eu fiquei pensando, tem isso, tem aquilo outro. E daí me vieram duas perguntas, né? Duas questões que eu acho que eu gostaria de responder, ou tentar responder nessa aula. A primeira é: para que tipo de pessoas Deus nos chama hoje? Porque se nós queremos ter um ministério relevante, a gente precisa conhecer que tipo de gente a gente vai ministrar, que tipo de pensamento, que estrutura. E a segunda pergunta é: como ser relevante para esse tipo de gente? E eu comecei a pensar, eu comecei a ter várias ideias, práticas, etc., quando de repente o Espírito de Deus me tocou e falou: está tudo escrito na palavra. E aí então eu falei: opa, vou voltar para a palavra. E quero meditar naquilo que a palavra ensina sobre esses dois tipos de perguntas que estavam na minha mente. E você vai encontrar as respostas nos capítulos 3 e 4 de 2 Timóteo, que foram citados aqui no começo dessa reunião. Paulo fala exatamente sobre o tipo de pessoas que nós vamos ter que ministrar num tempo em que aquilo que é o conceito de cristianismo não existe tão forte na nossa sociedade, que era muito semelhante ao tempo do apóstolo Paulo, e também como a gente pode ministrar para essa gente. Então eu vou fazer uma exposição bíblica, que é o que eu amo fazer, e quero trabalhar então em 2 Timóteo capítulo 3 e 4, e a gente vai pensando alguns textos e comentando a respeito disso. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 1 do capítulo 3: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Que tipo de gente a gente vai ministrar nos dias de hoje? E o interessante é que nos versículos 2 a 4, o apóstolo Paulo mostra que tipo de moral vai estar dentro da sociedade. E a gente vai ter que ministrar palavra de Deus para esse tipo de gente que crê nesse tipo de moral. E o que está fundamentalmente errado aqui nesse texto que Paulo está tentando mostrar para a gente é que o centro de gravidade em termos de amor está mal dirigido, pois ao invés de serem amigos de Deus, se tornaram amigos de si mesmo. E Paulo vai dizer: amigos do dinheiro, amigos do prazer, e decidiram abandonar os valores de Deus. E isso ele começa a descrever de uma maneira prática. Então, que tipo de gente a gente vai ministrar? Gente assim, que pensa desse jeito, que acredita que esse é o jeito de viver e essa é a maneira de ser feliz. Então ele vai descrever bem claramente o que significa ser amigo de si mesmo. Gente egoísta. O foco aqui é que o centro de gravidade do amor humano mudou do projeto divino, que sempre foi amar a Deus sobre todas as coisas, e só depois, ou melhor, e o próximo, e só depois a si mesmo.
Essa é a ordem que está na palavra de Deus. Porém, eles inverteram a ordem. Primeiro, nós nos amamos. E o resto que se lasque. Essa é a expressão que está lá. E aí, então, a gente vai ministrar para um povo orgulhoso, cheio de arrogância, cheio de soberba, que não tem temor nenhum de difamar. Eu estava lendo um livro, 38 maneiras de ganhar um debate, Schopenhauer, exatamente. Esse é o livro base para todo político estudar, tá? E ele começa dizendo o seguinte: quando você perde o argumento, esse é um dos pontos, mude o foco do assunto para a pessoa que está falando e destrua o caráter dela. É isso aí. Então, esse tipo de gente não está preocupado com a verdade, está preocupado em ganhar o debate. E se for preciso acabar com o caráter do outro, ele vai continuar fazendo. Por isso, a Bíblia diz que eles são caluniadores. E a palavra aqui, em grego, é diabos. Essa é a palavra que está lá, são diabos. E algumas versões trazem mentirosos e usam a sua fala para promover o mal das pessoas. Palavras duras Paulo está usando, cruéis, indomáveis. Pessoas que não querem ser conduzidos para lugar nenhum. Inimigos do bem, ou sem amor para com os bons. Traidores. Inteiramente obstinados. A gente podia chamar de atrevidos. O interessante é que no final da Segunda Guerra, a crença que era a base da sociedade da época, que era o humanismo, aquele movimento filosófico que colocava o homem no centro por crer que todo ser humano tinha o bem em sua essência, entrou em decadência. Quando as atrocidades presenciadas no mundo levaram a duvidar desta bondade humana prevalecente. E aí ficou um vácuo. Já que o homem não é bom, vamos assumir quem somos. E é interessante que é justamente isso que a gente está vivendo nos nossos dias. E se nós queremos que o nosso ministério seja relevante, nós precisamos de Jesus primeiro mudando o nosso caráter. Como é que o nosso ministério se torna relevante? Todo mundo pode fazer isso no YouTube, todo mundo pode fazer isso no Instagram, todo mundo pode fazer isso na mídia social, mas se você é um servo de Deus, a sua ética não permite que você viva desse jeito. Não interessa se você vai ganhar ou perder aos olhos dos outros, você precisa ser a essência de Cristo onde você está. Não tem jeito de ser relevante se a gente não for alguém que contrasta com esse tipo de cenário, dizendo: existe uma outra maneira verdadeira, bíblica, de ser feliz. É interessante que Paulo continua descrevendo a sociedade, e ele vai falar agora sobre família. E ele vai dizer no versículo 2 e no versículo 3, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis. Ele está falando de família. Bom, não preciso explicar desobedientes aos pais, mas ingratos é uma palavrinha muito forte que está aqui, que significa destituídos da estima elementar. Eu fui abençoado pela minha família o tempo todo, eu fui gerado, eu fui nutrido, e de repente eu não tenho nem o mínimo da estima elementar da vida. E a gente está vivendo exatamente isso. Desafeiçoados, sem afeição natural. Eu colocaria na linguagem de hoje, para mim, sem coração, implacáveis, irreconciliáveis, sem diálogo, não tem como conversar. Sabe, em nossos dias, essas 5 coisas citadas por Paulo,
acompanham os sentimentos norteadores de muitas famílias. Por isso, para sermos relevantes, precisamos ser parte do cumprimento da profecia de Malaquias, anunciando que só Jesus podia trazer a restauração e a reconciliação entre pais e filhos. Nós vivemos num mundo em que até isso está quebrado. Nós vivemos num mundo em que a ONU diz que precisa destruir a família. Que os governos têm que falar para as religiões que não podem dizer do único caminho. Isso não vai longe. Existem alguns países do mundo em que você não pode dizer isso. Por exemplo, na Suécia, uma deputada está sendo processada porque falou exatamente isso, que Jesus é o único caminho. Um pastor foi preso na Inglaterra porque falou que Jesus é o único caminho. Nós não estamos longe desse mundo, desse tempo, exatamente isso está acontecendo. Os conceitos de família, de casa, estão completamente mudados à luz da palavra de Deus. Por quê? Porque o mandamento de Deus, como foi dito, que nós amemos a Deus em primeiro lugar, com todo o nosso coração, alma, mente e forças, e em segundo lugar, devemos amar ao nosso próximo, e por último, a nós mesmos. Na teoria e na teologia de muita gente está invertido. E se nós invertemos a ordem, isto é, o ego antes de tudo e Deus no fim, o resultado é sofrimento e caos. Isso é tão sério, que eu faço parte de uma organização que está nascendo agora, chamada Touch Peace. Essa organização vai usar as ferramentas da internet de maneira mais sofisticada. Vamos começar com aquilo que a gente já conhece, mas vamos entrar no metaverso, né? Se você não tem tempo de explicar que é esse negócio complicado de metaverso, não é? Mas a gente vai entrar lá. E usando algumas ferramentas que algumas associações no mundo já desenvolveram, a CV, né, a Christian Vision, desenvolveu um avatar avatar humano, que ele gravou filmes de pessoas, não é, do seu escritório com vários tipos faciais diferentes, não é? E esse avatar é capaz de falar com tranquilidade, com facilidade, sem voz de robô, sem nada, não é? E inclusive mexer com as expressões faciais, gesticular, não é? Em 150 línguas diferentes. E como funciona? Tem alguém do lado de cá falando, está sendo filmado e o avatar o representa fazendo isso e traduz imediatamente. Para quê? Para chegar em todos os lugares do mundo onde o evangelho está sendo proibido de pregar e falar lá. E a Touch Peace está fazendo ligações com a CV, com a Associação Billy Graham. Por quê? Porque o Facebook, ou melhor, a Meta, né, que é a empresa do Facebook, já tem algoritmos dizendo que existem milhões de pessoas que dão sinais de que vão se matar na internet. Só que eles não sabem o que fazer com essa gente. E aí Deus levantou um grupo de gente para dizer, para essa gente a gente precisa pregar o evangelho. Por quê? Porque esse tipo de sociedade não preenche o coração. Esse tipo de sociedade é um vazio, é um caos. Esse tipo de sociedade não gera raízes, estabilidade. Por isso, para ser relevante nesse tempo, a gente tem que mostrar um outro jeito de viver. Senão não dá. Paulo continua dizendo que eles são amantes do dinheiro. E a palavra aqui, muito forte, ele fala de avarentos. E o termo usado aqui é amor ao dinheiro. Sabe, quando as pessoas não valem nada, as coisas valem tudo. E esse é o tipo de gente que a gente está vivendo, que a gente está tendo que lidar. Onde coisas valem mais do que pessoas. Isso para organizações, isso para a sociedade.
Hoje a gente vive uma teoria social de minimização do mal, não é? A gente tentar minimizar o dano, essa é a palavra-chave. E, na verdade, o que a gente está dizendo não dá para fazer nada mesmo, então a gente vai só diminuir um pouquinho. Por quê? Porque as pessoas não valem tanto assim. Diz que nessa geração, nesse tempo, o amor aos prazeres, concluindo essa descrição, ele vai dizer que nesse tempo, não é, a moral vai estar muito mais firmada no amor aos prazeres do que no que tem valor ou significado. E aí, então, essas pessoas não têm domínio próprio, são incontinentes, sem qualquer autocontrole. Eu estava nos Estados Unidos recentemente e fiquei escandalizado, né? Por quê? Cheguei num mercado na cidade de Nova York e aquelas prateleiras de mercado que a gente costuma, né, pegar e colocar no carrinho, agora todas são trancadas à chave. E está escrito, procure um atendente. E eu fiquei pensando, mas o que aconteceu? E aí então eu descobri, conversando com o povo de lá, é que saiu uma lei que se a pessoa fizer um roubo de até $1.000, $999 não é crime. E então as pessoas iam no mercado, roubavam até $999 e iam embora, e você não podia nem chamar a polícia, nem conter, nem fazer nada, nem dizer, o que é que você está fazendo? Na Califórnia é a mesma coisa. Esse é o tipo de mundo que nós somos chamados para ministrar. E isso vai a um ponto muito grande. Quando as coisas valem mais do que as pessoas, o absurdo não é mais absurdo. Durante a guerra da Ucrânia, os primeiros dias da guerra da Ucrânia, a nossa organização, que trouxe alguns refugiados para o Brasil, trabalhou no mundo todo, mas o que motivou isso, muita gente não sabe, é que algumas ONGs internacionais se ofereceram para cuidar das crianças órfãs que estavam sendo bombardeadas. E o governo ucraniano colocou algumas dessas crianças na mão dessas organizações. E depois descobriram que essas crianças foram mortas para extrair os seus órgãos e vender os seus órgãos para pessoas que tinham dinheiro para comprar os órgãos. Esse é o tipo de mundo que Deus nos chamou para ministrar. Tráfico humano, tráfico de mulheres, abuso de crianças, até dentro de casa, com filhos, com netos, com sobrinhos. E, queridos, isso não está lá longe, não. Se você for sério no teu ministério, você vai descobrir isso dentro da sua igreja. Pornografia infantil, agressão. Por quê? Porque o centro de gravidade, a maneira de pensar de toda uma sociedade está focada no prazer, no dinheiro e em si mesmo. Nossa esperança, e só podemos ser relevantes no mundo assim, se nós formos, de fato, aqueles que anunciam Jesus Cristo, o Senhor, porque Ele é o único que pode mudar o coração humano. E aí está a relevância do nosso ministério. Em todas as áreas, em todas as circunstâncias, em todas as portas que Deus abrir, a gente pode levar ajuda, isso, aquilo, porém, tem que levar o mais importante, senão não vai mudar nada. É um Cristo que transforma pessoas. Mas é interessante que Paulo também descreve o tipo de religião que esse povo vive. E é interessante que essa é uma religião, segundo Paulo, que é uma espiritualidade divorciada da vida. E 2 Timóteo 3,5 diz assim, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. É interessante porque a gente olha e diz assim, essa gente é religiosa? E a Bíblia diz, muito. Mas o Senhor detesta
detesta esse tipo de fé que não tem compromisso com a justiça, com a verdade, com a moralidade. Por isso os profetas condenaram esse tipo de culto na história. Jesus também o fez. Eu posso citar, por exemplo, Isaías, capítulo 1, versículos 14 a 17, que diz: as festas de lua nova e os outros dias santos me enchem de nojo, já estou cansado de suportá-los. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês, ainda que orem muito, eu não os ouvirei, pois os crimes mancharam as mãos de vocês. Lavem-se, purifiquem-se, não quero mais ver as suas maldades, parem de fazer o que é mal e aprendam a fazer o que é bom, tratem os outros com justiça, socorram os que são explorados, defendam os direitos dos órfãos e protejam as viúvas. Queridos, esse tipo de religião divorciada da vida está no meio de muita gente aí. E muitos de vocês que estão nos assistindo, que estão aqui, que estão lá longe, às vezes estão bebendo dessa fonte como se fosse a melhor teologia do mundo. Mas olha para a vida. Anos atrás eu recomendei uma determinada igreja. Na verdade eu não recomendei, mas como eu citava aquela igreja, essa pessoa um dia foi lá, mudou-se de cidade, foi para aquela igreja. E quando chegou lá, foi fazer a entrevista para ser membro daquela igreja. E disse: olha, eu estou vindo de Curitiba, da primeira igreja, pastor Pascoal e etc. E começou a entrevista. O pastor, que era um dos pastores auxiliares daquela igreja, começou a entrevista, conversar e assim por diante. E no meio da entrevista, aquele pastor deve ter falado uns 10 ou 20 palavrões. E aquele irmãozinho da minha igreja ficou tremendamente escandalizado. Alguns dias depois ele me telefona e diz: pelo amor de Deus, pastor, nunca mais fale dessa igreja. Porque no meio da entrevista eu me levantei e disse: não quero ser membro dessa igreja. Ele falou: por quê? Porque se ela tem um pastor como você, eu não posso ver autoridade em você para ministrar na minha vida. E aí então aquele pastor indignado virou para essa minha ovelha e disse assim: você é um religioso, não é um cristão. Porque você está falando de religiosidade. O que é que tem a gente falar desse jeito ou daquele jeito? O que importa são outras coisas. E aquela minha ovelha disse assim: pois é, mas Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Uau! Fiquei feliz. Aleluia! Não é verdade? Sabe, uma religiosidade que está divorciada da vida não funciona. Jesus vai condenar os escribas e fariseus por isso. Não vou ler o texto. Mas esse tipo de gente descrita por Paulo, a Bíblia diz que eles estavam nas igrejas. Eles participavam dos cultos. Eles preservavam exteriormente uma forma de piedade cristã, mas as suas vidas negavam a existência neles do poder transformador do Evangelho. Eu acho que muito provavelmente eles cantavam os hinos daquela época, eles diziam amém nas orações, eles depositavam ofertas no gasofilácio, eles tinham aparência e palavras notadamente piedosas, mas era forma sem poder, aparência externa sem realidade interna, religião sem moral, fé sem obras. Para esse tipo de gente, Deus nos colocou para ministrar hoje. Outro dia eu estava estudando sobre disciplina cristã e estava vendo que disciplina cristã não é matéria do passado, é matéria bíblica. Porque quando a gente não tem coragem de confrontar o pecado das pessoas, as pessoas não são transformadas. Há algum tempo atrás eu fui almoçar com uma pessoa que eu amo, que eu conheço, minha ovelha. Mas ela estava vivendo uma vida errada.
E aí naquele almoço eu segurei na mão daquele irmão e disse assim com muita firmeza para ele: eu sou seu amigo, eu te amo, mas antes de tudo eu sou seu pastor. E se eu não falar o que eu tenho para falar para você, Deus vai me julgar. Não vai julgar você, mas vai julgar a mim. E eu disse: você está em pecado. Você precisa acertar a sua vida. E o interessante é que às vezes a gente acha que essas situações complicadas, né, da disciplina, porque não é só a exclusão, a disciplina, mas a demonstração é a principal disciplina. O ensino é a principal disciplina. Quando não tem mais jeito, a gente exclui. Aquele homem começou a chorar na minha frente e disse: pastor, me dê uma semana, eu vou resolver a minha vida. Uma semana depois ele me liga: resolvi a minha vida. Sabe, é para esse tipo de gente que nós precisamos ensinar e pregar. E precisamos ser o tipo de ministro que está tão comprometido com a palavra de Deus e com a verdade do Evangelho, que não tema fazer o que precisa ser feito. Nós seremos relevantes se, como Paulo, nós ensinarmos sobre o culto verdadeiro e aceitável aos olhos do Senhor, que se encontra lá em Romanos 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Nós seremos relevantes se tivermos a coragem de fazer o que Paulo mandou no texto que estamos estudando. Foge também destes. Ele não nos pede um isolacionismo monástico, não é isso não, mas fugir de um cristianismo que seja mais próximo do paganismo do que Jesus nos ensinou. Por quê? Porque toda vez que a gente admite um cristianismo próximo do paganismo, as pessoas se contentam com o menor e deixam de desfrutar o melhor de Deus. Mas ele fala também do tipo de pregação. Como é que funciona o proselitismo, a propaganda, esse tipo de pensamento nos dias de hoje? E nos versículos 6 a 9 ele descreve isso com tanta propriedade, parece que ele está vivendo hoje. Olha só: entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Paulo faz uma análise de como esse tipo de gente propaga suas ideias e tenta nos convencer que o seu tipo de vida e valores são verdade, e menos do que isso é intolerância. Presta atenção nessa palavra. Intolerância. Dr. Carson definiu muito bem no seu livro A Intolerância da Tolerância essa palavrinha. Me permitam citá-lo. Quando procuramos a definição do substantivo correspondente tolerância, da Encarta, há uma mudança sutil. Aceitação de perspectivas diferentes, a aceitação das perspectivas diferentes dos outros, por exemplo, em questões religiosas ou políticas, imparcialidade em relação às pessoas que sustentam essas perspectivas. Essa mudança da aceitação da existência de perspectivas diferentes para a aceitação das perspectivas diferentes.
Deu para perceber? Antigamente, tolerância era, ok, existem pontos de vista diferentes. Hoje, tolerância é aceitar todos os pontos de vista diferentes como verdade. E aí ele vai descrevendo, dizendo, olha, quando você diz, não acredito, diz, você é intolerante. Sabe, é interessante porque eles não são só religiosos, mas eles são ativos propagadores da sua teologia, ou das suas ideias, ou das suas ideologias, que se tornaram, na verdade, a sua religião. As suas crenças, ainda que filosóficas, ideológicas, se tornam a sua religião. Por isso, Paulo mostra algumas das suas estratégias de convencer e cooptar pessoas ao seu modo de viver e pensar. E aí, versículos 6 e 7, ele diz assim, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Primeiramente, como é que eles trabalham? Eles são hábeis em cativar, a palavra-chave aqui é cativar. Uma palavra grega que traz a ideia de fazer um prisioneiro de guerra. E ela pode ser entendida também como levar, iludir ou desencaminhar. E a ideia do texto é que eles entravam pelas portas dos fundos, sorrateiramente, semeando as suas ideias e crenças em uma hora em que pudessem seduzir com as suas ideias sem oposição, ou a presença das pessoas mais maduras. E é por isso que ele usa o termo mulherinhas, um termo de desprezo para as mulheres ociosas, tolas e sem firmeza. Me permitam usar esse termo para ilustrar pessoas de qualquer gênero que tenham estas características. Sabe, essa é a maneira. Há algum tempo atrás eu vi um vídeo de um coro gay de São Francisco, na Califórnia. Eu não sei quantos aqui viram esse vídeo, né, traduzido. Depois eu perguntei para alguém que entendia melhor inglês do que eu se aquilo estava certo. Quando eles diziam assim, nós não queremos vocês, nós queremos os seus filhos. É disso que Paulo está falando. Nós queremos os seus adolescentes, nós queremos os seus jovens. É para esse tipo de mundo que nós temos que preparar os nossos meninos, meninas, adolescentes e jovens, porque eles serão confrontados com essa pregação perniciosa todo o tempo, toda hora. Se nós não os prepararmos, quem vai preparar? Paulo vai dizer que essas pessoas, nesse contexto, às vezes são moralmente fracas, por isso são tão suscetíveis, são carregadas de pecados ou afetadas por paixões e permitiam que os seus sentimentos de fraqueza ou culpa pudessem conduzi-los para um caminho diferente. Eu me lembro de uma entrevista numa revista importante desse país, quando um pastor muito conhecido caiu em pecado, em adultério, e ele, com todo orgulho, disse, sou macho mesmo. E numa entrevista, esse mesmo pastor, de um humorista satírico, disse, você foi abusado quando criança? Não, foram os melhores anos da minha vida. É disso que Paulo está falando. E segundo isso, quando a gente vive essas coisas e não é tratado pelo Espírito, nós nos tornamos instáveis, crédulos ou ingênuos para poder preencher o que está mal no nosso coração. Por isso o discurso desses promotores, dessa forma de pensamento, ilude, confunde, tem cheiro de verdade, mas é mentira. Em Efésios 4,14, diz que nós devemos preparar uma igreja que não seja capaz de ser carregada por todo o vento de doutrina. E, meus queridos, eu não estou tão preocupado se você é pentecostal ou se você é tradicional.
Eu prefiro um bom pentecostal do que um tradicional gelado que não anda com Jesus. Mas detesto um pentecostal que não tem vida, porque o que importa é Jesus como Senhor da nossa vida. Está entendendo? É para esse tipo de gente, para formar esse tipo de valor que nós fomos chamados. Por isso Paulo vai usar o exemplo de Janes e Jambres. E eu fiquei preocupado, quem é esse raio de Janes e Jambres? E descobri que esses nomes provêm dos Targuns antigos, que foram inseridos como comentário de Êxodo 7, verso 11, quando fala daqueles mágicos que lutaram com Moisés. Lembra que ele fazia os sinais, eles faziam os sinais também. E eles ilustram aqui os que resistem à verdade do Evangelho mediante a sua nova maneira de ver o mundo e até a nossa relação com o Senhor. Por isso ele diz que ainda que tenha aparência de realidade científica, são uma afronta tanto à verdade de Deus quanto ao seu poder. Foi para esse tipo de gente que Deus nos chamou para ministrar. Por isso Paulo afirma que a mente deles é depravada, ou seja, corrompida no seu entendimento, distorcida por uma realidade falsa. E assim eles são reprovados na sua fé. E a ideia é, o Senhor pesa na balança, como lá naquele texto que é escrito na parede para Belsazar, né? Belsazar, exatamente, né? Escrito ali na parede, pesado foste de achado em falta. É essa insensatez que vai ficar evidente, diz a Bíblia, porque a despeito de todo o aparente poder dos magos do Egito, o Senhor revelou a loucura que era lutar contra o dedo de Deus. Sabe, os ídolos desse tempo vão cair. É isso que a Bíblia está dizendo. E vai sobrar um caos. Porque quando se desconstrói, o vácuo aceita tudo. E todo mundo vai começar a olhar para um lado e para o outro e dizer, e agora? E Deus vai fazer cair os ídolos desse tempo. Porque não se luta contra o dedo de Deus. Que você não seja aquele que está lutando contra o dedo de Deus como ministro do Evangelho. Esse é o retrato da sociedade de hoje, que tolera qualquer desvio dos padrões cristãos de justiça e verdade, que se infiltrou na igreja, quer seja pelos chamados teólogos contemporâneos, quer seja pela grande pressão que cada um de nós sofremos, pela intolerância da tolerância dos nossos dias. E o apelo feito a Timóteo pelo velho apóstolo, que sabia que seria martirizado em Roma, ele estava se preparando para isso, era que ele não se permitisse ser contagiado por esse tipo de proselitismo, mas que resistisse com fé, amor e com o poder do Evangelho transformador, o tsunami de crescente que eles estavam sofrendo. Por quê? Porque a única maneira de enfrentá-los era com a fé, amor e vida e poder do Evangelho transformando as nossas vidas. O que eu sinto no meu coração é que, segundo a palavra de Deus, nos últimos tempos, virá uma perseguição tamanha que, se o Senhor não abreviasse, nem os fiéis suportariam. Ninguém sabe o dia e a hora que o Senhor Jesus vai voltar. Mas eu vejo ciclos na história em que perseguições assim aconteceram. E eu creio que nós estamos chegando nesse tempo. Hoje nós não vivemos no mundo ocidental perseguição, nós vivemos opressão. Mas não falta muito para chegar à perseguição. E foi para esse tempo que vocês foram chamados para serem ministros do Evangelho. Foi para esse tempo. E se nós queremos ser relevantes, nós precisamos ser ministros do Evangelho desse tipo de Paulo, de Timóteo e de outros que estavam comprometidos com a palavra até a própria morte.
E o incrível é que a promessa de Deus é que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E nesse tempo que parecia impossível de sobreviver, foi o tempo que a igreja ganhou o mundo. Ganhou o mundo. O Império Romano teve que se render a Jesus Cristo, o Senhor. E eu não duvido disso. Eu creio que é para gente desse tipo que o Evangelho foi anunciado pelos primeiros cristãos e foi criado pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso, a gente tem aqui uma segunda pergunta: como se ministra para esse tipo de mundo? Eu não tenho tempo aqui de fazer a exposição que eu gostaria de fazer, mas eu vou citar para vocês o que Paulo continua dizendo, porque Paulo responde a essa pergunta. No capítulo 3 e 4, ele continua falando para Timóteo, ele diz: olha, o mundo é assim, agora que tipo de ministro você tem que ser? E ele aplica isso à vida de Timóteo. Capítulo 3, versículo 5, a parte final diz: foge também destes. E depois, versículo 10, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a maior mensagem para um mundo desse tipo são homens e mulheres cheios do Espírito Santo e comprometidos com a verdade do Evangelho. E ele está dizendo assim: Timóteo, o maior sermão é você. O maior sermão é você. O maior sermão é você. Você é relevante se a mensagem que você prega for comprovada na sua maneira de viver. Se os valores do Evangelho puderem ser vistos claramente nos seus gestos, nas palavras, nas decisões, uma verdadeira antítese, ou como disse Stott, uma contracultura. E a pergunta que eu faço para você que está aqui nos assistindo pela internet, ou você que está presencialmente aqui: você está disposto a pagar o preço para ser relevante no seu ministério? Senão, nem entre por ele. A sua vida é a maior mensagem. Segunda coisa que Paulo vai dizer, bem simples, capítulo 3, versículos 12 e 13. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É incrível como Paulo fala assim com tanta naturalidade. Serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Se você quer ser relevante e ter um ministério relevante, primeiro comece com a sua vida. Depois, esteja disposto a pagar o preço com a sua própria vida dos valores que apregamos. Eu não tenho dúvida de que seremos perseguidos. Vai passar o tempo da opressão e a perseguição vai surgir. E nós só seremos relevantes se, como os primeiros cristãos, estivermos dispostos a morrer por Jesus. E a minha pergunta é: você, ministro do Evangelho, você que está aspirando o episcopado, você que quer servir ao Senhor, você está disposto a morrer por Jesus? Está entendendo o que eu estou falando? Porque não dá para ser relevante se a gente não estiver disposto a morrer pelo Senhor Jesus. Você está disposto a pagar o preço para ser relevante nos dias de hoje? É isso que Paulo está falando. Terceira coisa que ele vai dizer aqui:
capítulo 3, versículos 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ministério relevante para os dias de hoje será aquele que se compromete de modo inalienável com a palavra de Deus, meus queridos. Nós precisamos de expositores da Bíblia, não das filosofias, ideologias, psicologismos desse tempo. O Google faz isso rapidinho. Né? É de inteligência artificial também. Melhor que a gente. Mas gente que pega a palavra, encarna a palavra e depois aplica a palavra, essa gente faz diferença por onde passa. Não tenham medo de ser expositores da Bíblia. Você vai ouvir muita gente dizendo: olha, a exposição bíblica já acabou. Agora você tem que usar isso, aquilo. Eu vou dizer para você, você pode usar técnicas de comunicação e deve usar, e ser um perito nelas, mas não pode deixar de expor a palavra de Deus. Porque o ministério relevante é aquele que apresenta a palavra de Deus, confronta o homem, toca o coração. Agora, para isso você vai ter que pagar o preço de ler a palavra, de estudar a palavra, de se aprofundar na palavra, de pesquisar a palavra e viver essa palavra. E aí o seu ministério vai ser relevante. Quarta dica do apóstolo Paulo, capítulo 4, versículos 1 a 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Ministério relevante para hoje é aquele que se compromete a pregar a palavra, mesmo quando não suportem a palavra. Nós seremos relevantes não somente quando nos aplaudem, mas principalmente quando nos criticam por causa do nosso compromisso com Jesus e a sua palavra. Nosso modelo é Jesus. Se fizeram isso com ele, o que não farão conosco? Se fizeram isso com os profetas, é interessante que não aparecem muitos nomes de falsos profetas. De vez em quando aparece um ou outro na Bíblia que a gente pode saber o nome. Mas dos grandes profetas, o nome deles está lá. Porque apesar de não aceitarem, eles eram relevantes. Não suportaram João Batista, mas Jesus disse, ele foi o maior de todos os profetas. Não suportaram Elias, você é o perturbador de Israel. Não suportaram Jeremias, jogaram ele num buraco para morrer. Não suportaram Isaías, Amós expulsaram da cidade e tantos outros. Mas nem por isso esses homens deixaram de ser relevantes. Ao contrário, a relevância deles dura até hoje. Mas muitos dos que foram aplaudidos, você não sabe nem o nome, e nem a mensagem, porque não havia relevância. Porque quando a gente prega o que todo mundo quer ouvir, não há mudança. A relevância do ministério está em sondar o nosso coração para saber qual o aplauso que buscamos.
Do Senhor ou dos homens? Eu quero ter milhões de seguidores? Ou eu quero que o Senhor diga: está bem feito, servo bom e fiel? Está entendendo? Agora, o incrível é que, apesar disso, tem seguidores. Por quê? Porque o Evangelho é relevante. Essa foi a crítica de Jesus a muitos que creram no tempo dele. Mas por medo de serem criticados e até expulsos das sinagogas, não o seguiram. Isso está lá em João 12, versículos 42 e 43. Que tipo de aplauso você quer? Eu quero de Jesus e vou pagar o preço por isso. E você? Último, e devolvo a palavra. 2 Timóteo 4,5. Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Por fim, Paulo desafia Timóteo a viver a relevância do seu ministério, cumprindo cabalmente. Ou seja, querido, não desista. O inimigo vai tentar de todas as maneiras dissuadir você da vocação, do chamado do Espírito na tua vida. Ele vai tentar de todas as maneiras. Mas ele vai dizer: Timóteo, eu estou aqui, pronto a ser derramado como libação. E nessa carta ele escreve exatamente isso. Uma oferta de líquido que é derramado sobre o altar. Eu estou sendo derramado, não sobrou muito. Estou aqui, mas eu quero dizer para você, meu filho, na fé, meu filho, cumpre cabalmente o teu ministério, não desista. Aquilo que você recebeu com a imposição das minhas mãos, no outro texto ele vai dizer, leva a sério, não abandone, nem se acomode, porque quando Satanás não consegue fazer a gente desistir, faz a gente se acomodar. Estou cansado, deixa a coisa fluir do jeito que tem que fluir, da maneira que está aí, não vou conseguir mudar. Não, queridos, nós somos colocados por Deus nos lugares em que fomos colocados para confrontar esse mundo e dizer, existe uma verdade eterna e salvadora. Para esse tempo o Senhor nos chamou. Nós precisamos ser seguidores, acima de tudo, de Jesus, seguidores do modelo de Paulo, que se derramou por completo no altar, até a morte. E eu termino dizendo assim, de fato, você quer ter um ministério relevante? Porque ele tem um preço. Está entendendo? É você colocar toda a sua vida sobre o altar de Deus e dizer, só vou fazer a tua vontade. Algumas vezes vão aplaudi-lo, outras vezes vão denunciá-lo, criticá-lo, como fizeram com Paulo. Mas lá em 2 Coríntios vai dizer assim, a minha consciência e Deus é que me julgam. E eu quero comparecer à presença do Senhor com a minha consciência limpa, de que aquilo que Ele me entregou para fazer, eu vou fazer. Como pecador, com defeitos, com falhas, porque eu sou humano, você também, mas Senhor, eu vou tentar cumprir cabalmente o meu ministério. E quero que não só minha consciência me julgue, mas que o Senhor sonde todo dia o meu coração, minha mente, minha ação, minha palavra, para que eu possa ser de fato relevante. Não porque falo bonito ou porque faço alguma coisa, mas porque o Senhor autentica a mensagem do Evangelho. E eu termino dizendo o seguinte, nesse tempo de perseguição, serão os tempos dos grandes sinais de Deus. Está na Bíblia e está na história.
Porque Deus autentica a mensagem do Evangelho com os seus sinais, prodígios e milagres. Gente que tiver a coragem vai encontrar coisas extraordinárias acontecendo. Termino com uma ilustração de um aluno desse seminário, aproveitando aqui a dica do nosso coordenador, do nosso diretor acadêmico aqui, não é? O pastor Eliezer. Esse homem de Deus trabalhou com missões na nossa igreja, hoje trabalha com uma organização internacional, faz viagens missionárias, coordena missionários no mundo todo, tem feito uma obra extraordinária. 65 mil pessoas já foram batizadas através da influência do Ministério de Missões dele. Tá? E ele levou um grupo da nossa igreja uma vez para uma viagem missionária. Como é que a gente pode ser relevante num mundo tremendamente hostil? E chegaram numa aldeia na Índia para pregar o Evangelho. E na Índia tem uma coisa interessante, quando aparece alguém diferente, assim, com um jeito diferente de corpo, você é a novidade. A aldeia foi para assistir. E eles começaram a pregar o Evangelho. Quando um dos líderes daquela aldeia disse assim: tragam a dona fulana de tal, uma senhora toda retorcida, toda quebrada, que ninguém sabia o que fazer com ela. E leva para esse cara orar por ela. Quero ver se esse Jesus é poderoso. E aí estava lá o Eliezer e esse grupo. E o Espírito Santo falou para o Eliezer: Eliezer, ore por essa mulher. E não pare de orar até eu fazer o que eu tenho que fazer. E ele começou a orar por aquela mulher. Na medida que ele orava por ela, aquela mulher gritava, mas gritava de uma maneira tão incrível que quem não estava para assistir o culto veio para ver os gritos. E a aldeia inteira se reuniu. E aquilo durou 45 minutos. Eu não sei se eu teria coragem de orar 45 minutos com alguém gritando. Estou falando sério. Mas quando ele sentia vontade de parar, o Senhor dizia: não terminei, continua orando, continua orando. E ao final daqueles 45 minutos, aquela mulher foi completamente curada. Ela, que estava toda retorcida, começou a gritar porque seus ossos foram colocados no lugar. E ela recebeu uma graça. O líder daquela aldeia que tinha mandado aquela mulher disse: agora eu sei que o Jesus que você prega é maior do que todos os deuses que nós adoramos aqui. E toda aquela aldeia se converteu. Por que eu estou contando isso para você? Eu perguntei para o Elias: já aconteceu outra vez? Ele falou: nunca mais. Você tem poder para curar todo mundo? Eu falei: não. Mas naquele dia, Jesus autenticou a mensagem do Evangelho com seus prodígios, sinais e milagres. Meus irmãos, nós vamos ser chamados para esse tempo, fomos chamados para esse tempo. E nós vamos levar essa palavra e vamos pagar o preço. Mas saiba que o Senhor que nos chamou autentica a nossa mensagem. Às vezes no coração, às vezes no meio das circunstâncias, às vezes com milagres insondáveis, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Ao contrário, são esses os tempos em que a gente vai ver o maior crescimento do Evangelho, porque o mundo não consegue deter o Senhor Jesus Cristo. Eu quero viver esse tempo. E você? Foi para esse tempo que Ele me chamou. E você? Mas eu quero pagar o preço. E você? Que Deus nos dê graça para isso.